Fala galera, boa noite, já estamos ao vivo aqui no nosso podcast número 2 e hoje estamos aqui com o nosso pastor Thiago Aba. É uma honra pessoal estar aqui e hoje estamos com uma convidada especial. Muito especial, né? Quem sou eu? Gabriela Coelho está aqui hoje, nossa entrevistada de hoje, gente. A Gabi, para quem não conhece, a Gabi tem 25 anos, é advogada. Eu já vou profetizar um negócio aqui, viu, Henrique? Já é noiva do Henrique. Eita, nós, Henrique, hein? Se vira agora, hein, velho? Só falta, ó. Tô brincando, gente. E hoje ela está aqui, gente, para falar de um assunto que... Um tema, né? Que é muito importante, que é o testemunho de vida da Gabi. Que vocês vão ficar, para quem não conhece, para quem nunca ouviu, vocês vão ficar transformados com o testemunho da Gabi hoje. Incrível. Oi, Gabi. Primeiramente, boa noite para todo mundo, boa tarde. Falar do meu testemunho é algo assim muito forte, é algo assim que eu sempre tive vontade de falar em público. Às vezes eu soltava uma coisinha para uma pessoa, uma coisinha para cá, em um grupinho, soltava isso da minha vida, mas eu nunca falei meu testemunho inteiro. Assim, inteiro. E assim, Então, não só te cortando, mas é um negócio que não é fácil, né, Gabi, a gente falar do nosso testemunho. Coisa, né? E, Falar do testemunho de Cristo, irmão, não é tão difícil como falar do da gente. Eu, pelo menos, eu penso assim. Sim. Com o tempo, a gente vai aproveitando as oportunidades, vai usando, né? Eu vejo que hoje é uma oportunidade. E hoje, eu peguei a lasquinha do testemunho da Gabi uma vez que a gente estava gravando aqui na igreja, a gente correu, comeu um lanche e lá ela soltou só umas palhinhas. Eu falei, cara, Gabi, você tem que falar tudo isso, velho. A gente tem que conhecer essa história, porque imagina quantas pessoas que não pode estar passando por algum tipo de situação parecida ali que vão se identificar, né, com a mensagem. Fazer um vídeo mesmo, porque assim, eu sei que tudo que Deus faz na nossa vida é para algo, algum propósito. Eu entendi que a minha vida, o que eu passei, não é em vão. Então tudo tem um porquê e vai servir para uma outra pessoa. E eu sei que o meu testemunho são testemunhos também para outras pessoas. Eu sei que as pessoas vão ouvir e falar, nossa, eu também passei por isso. Nossa, eu tô passando por isso agora. Então assim, eu sempre tive a vontade, eu vejo que hoje é uma oportunidade. Eu tô muito feliz porque é algo assim que, se você perguntar pra mim, o que queima no meu coração? É o meu testemunho. Uau. É o que Jesus fez na minha vida. Caraca. Então, Seu testemunho é transformador, a galera vai gostar bastante. Conta pra gente como tudo começou, como que as coisas aconteceram. Então, como aconteceu? Eu nasci de um lar cristão. Meus pais são da igreja católica, então assim, sempre fui inserida em meios que continha Deus. Eu sempre estava na igreja, fiz catequese, fiz tudo, sempre, realmente, desde que eu nasci, eu vejo a presença de Deus na minha vida, eu consigo ver nos detalhes. Uau. Mas assim, sempre tem um marco, né? Todo mundo está dentro de uma igreja, de uma denominação, não importa qual, mas existe um dia em que o Senhor, Jesus Cristo, é revelado no seu coração. E esse dia, um dia chegou na minha vida. Então, eu começo assim a minha história falando desse dia. E hoje eu lembro assim com clareza qual foi esse dia. Tem gente que não lembra, aconteceu. Eu lembro. E assim, por incrível que pareça, não foi em uma igreja. Não foi em uma igreja. Não foi num retiro, não foi num acampamento, não foi numa vigília, não foi. Então, assim, é algo que eu acho assim que cada pessoa Deus trata de uma maneira diferente. Nós queremos, às vezes, encaixar testemunhos. Deus se apresenta dessa forma. Você vai conhecer Deus fazendo isso. Mas Deus não é isso. Deus não é isso. Enfim, como tudo aconteceu. Não tinha como não ser pela palavra. Eu sou uma pessoa que desde criança gostei de ler, sempre fui muito estudiosa, enfim. E... A cara de CDF não nega, né? Não, CDF não, esforçado. Eu era esforçado da turma. A Gabi, gente, nerds, é a Cristiano Ronaldo dos estudos, tá? Não. Tem os nerds e tem os esforçados. Sou da turma do esforçado. Mas assim, ela falou algo muito interessante sobre que nós temos um péssimo hábito de tentar colocar Deus em uma caixa. Deus age assim, nós vamos criar um ambiente porque Deus vai fazer algo dentro daquele ambiente. E isso é uma tentativa tola, né? Porque Deus, ele não se limita nem a nossa realidade, quem dirá a um sistema criado pela gente, né? E testemunhos como esse, eu particularmente conheço o testemunho da Gabi, que faz assim os nossos dias serem mais esperançosos, sabe? Sim. Porque Deus não se limita a essa caixona preta, Deus não se limita àquela caixona antiga. Muitas pessoas tiveram as maiores experiências com Deus trancadas em seu quarto.
Claro, Exatamente. muito. Não é só ela e Deus ali, né? E isso é muito impactante. Não, eu já tive infindáveis experiências com Deus sozinho. As pessoas me perguntam assim, que dia que você foi na igreja aceitar Jesus? Não tive isso. Não tive isso. Que dia que você veio aqui, foi numa denominação e aceitou Jesus? Não. Foi Jesus, foi se revelando no meu coração, através das Escrituras. Olha só uma coisa interessante. Um dia um amigo disse assim, cara, teve o dia que eu aceitei a Cristo e teve o dia que eu vi que Ele que me aceitou. Forte. Legal, né? Eu fiquei pensativo com isso no dia. Mas enfim, para começo de conversa. Esse dia foi o ano de 2015. Então faz 7 anos isso, né? 7 anos. 7 anos. Tinha 18 anos. Isso, tinha 18 anos. O que acontece? A minha irmã, ela tem que... Um beijo pra minha irmã Larissa, amo você, você foi instrumento de Deus na minha vida. Ei, amo Larissa, você mesmo. isso é incrível, hein, cara? O que acontece? Minha irmã se converteu quando fez faculdade em Cáceres. E daí ela veio passar férias em casa. Daí todo sábado ela fazia um estudo. E ligava a TV e fazia um estudo, pegava a Bíblia e começava a estudar. Só que eu achava aquilo esquisito, sabe? Falei, nossa, pra que isso, gente? E todo sábado ela me chamava, não, venha participar, venha, vamos fazer um estudo, você vai gostar, vamos, você gosta disso e tal. E pra mim não fazia sentido, sabe? Porque eu já estava inserida no meio religioso. Eu já servia, eu já estava inserida, então pra mim eu já estava completa. Eu já conhecia Deus, enfim, estava servindo, então não tinha mais o que Deus podia me oferecer. Mas teve um dia que eu falei, não, eu vou deixar meu compromisso, que eu tinha um compromisso nessa outra denominação, todos os sábados. Eu falei, não, para agradar minha irmã, eu vou ficar, né? Daí peguei minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia, mas malemalia, né? Abri a Bíblia e a gente começou o estudo. E eu nunca esqueço esse estudo. Foi o estudo de Daniel. Quem começa a ler a Bíblia com Daniel? A estátua de Daniel. Caraca. Tipo, é algo assim, quem começa lendo Daniel e Apocalipse? É que você já pegou o estudo da sua irmã, né? Exatamente. Comecei ali e ela não ligou, né? Vamos ver se ela... fazer um teste com ela, né? E no meu primeiro estudo, teve uma palavra que a pessoa que estava dando aula falou, que só existia um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Quando eu li aquilo, não é só ouvir, a palavra ali soltou os meus olhos. Sabe quando você lê na sua Bíblia, na minha Bíblia, e aquilo entrou dentro do meu coração, eu falei, meu Deus, só há um, Jesus Cristo. E aquilo foi, eu comecei a participar mais com ela. Eu falei, nossa, faz sentido isso. E o rema é incrível, né? É diferente. O rema, para quem não sabe, é a palavra revelada. Tem muitas pessoas que estão assistindo, às vezes não entendem. Mas o rema é quando as letras, de fato, elas entram no seu coração e elas trazem aquele eureka, né? Aquele, meu Deus, é isso. Né? É a virada não é de só chave. o conhecimento, não é só o conhecimento da palavra. Porque eu sabia, às vezes eu já tinha lido, ouvido esse versículo. Mas naquele momento fez sentido para mim. Naquele momento Jesus se revelou em mim. Caramba. E dali, minha vida começou a mudar. Uau. Com esse versículo. Só que não foi tão fácil. Assim, não tem como. Eu até conversei com o Thiago antes de começar. Não tem como, gente. Não tem. Eu mencionar essas coisas e não falar de tudo que aconteceu na minha vida, de tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Porque a gente acha assim, conheceu Jesus, agora pronto. Maravilha, está tudo certo. Agora só tudo, salvo, nossa, agora é só bênção agora. Exatamente. Mas não é bem assim. Eu não sabia que a partir desse dia, coisas ruins, pra mim, ao meu ver, humano, aconteceria na minha vida. Porque eu tive que fazer uma decisão. Teve um dia que eu cheguei na minha irmã e falou, meu Deus, Larissa, Jesus está falando comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, como que eu fui cega 18 anos? Como eu fui cega 18 anos? Eu chegava e chorava para ela. Mas eu vou perder meus amigos se eu decidir por isso. Eu vou perder todos meus amigos, porque eles estavam nessa outra denominação e eu sabia que não ia bater. E eu até insisti, não, falei assim, não vamos ser nesse momento, não vou sair agora. Porque eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Então, o que eu quero falar aqui, eu quero enfatizar, o meu testemunho não diz questões de igreja. Ninguém aqui está falando denominação, ninguém está falando disso. A gente está falando de Jesus Cristo. Isso tem uma coisa que a gente sempre fala aqui na igreja, que essas placas aí não salvam nada, né? Exatamente. Do mesmo jeito que tem muitas pessoas que batem no peito e dizem assim, a minha placa, eu tô aqui, tô seguro por causa dessa placa, tá muito longe Deus o livre. Né? Daquilo que Deus quer. A gente vai ficar muito surpreso que muitas pessoas que estão em lugares aí que muitos evangélicos dizem que não tem Deus e vão estar lá no céu de boinha. Deixando bem claro que a gente não está aqui para criar nenhum tipo de polêmica, nada disso. Muito pelo contrário, a gente quer
evidenciar tudo isso que aconteceu. Até Exatamente. pelo fato que essa outra denominação foi o marco da sua vida. Com onde tudo certeza, começou. muitas experiências, e eu sou grata a Deus por isso, porque Deus vai preparando o nosso caminho, nosso coração, até revelar Jesus. Então, assim, eu vejo que isso me ajudou muito, sabe? A honrar a Deus, a ter reverência a Deus, a realmente ter uma vida que busca o Senhor. Então, assim, eu sou totalmente grata. Então, assim, a partir daí começou. Só que eu precisava tomar decisões. Eu precisava me posicionar. Porque a minha vida era assim, um pé na igreja e um pé no mundo. Caraca. Daí imagina. Engraçado. Assim, Só que ninguém imagina isso de mim, né? Para aí no posicionamento, porque essa semana eu tava falando com uma pessoa, eu acho que ela até vai estar assistindo, ou se não estiver agora ela vai ver depois, sobre que muitas coisas na nossa vida são retardadas ou talvez nós nunca viveremos por causa de alguns posicionamentos que nós não tivemos. Verdade. E isso dói o meu coração de dizer, sabe? Eu fico até com frio na barriga. De não viver algo que Deus tinha pra mim em vida por causa de um posicionamento que eu escolhi não ter. Meu Deus, isso é muito forte. Então, às vezes nós tomamos ou deixamos de tomar algumas atitudes por causa que vamos desagradar algumas pessoas e essas pessoas são influência na nossa aí vida. que tá. E acabamos instantaneamente sendo desagradando a Deus, né? E Deus olhando lá e dizendo assim, você escolheu a parte, né? É igual Marta e Maria, que o pessoal até zoa, que tanto eu brinco, né? Eu prego sempre Marta e Maria nos velórios, mas é porque Marta escolheu uma Isso é parte, verdade. Maria escolheu outra. Eu já ouvi essa pregação. Infelizmente. Quantas vezes já, né? Infelizmente. Mas eu já. quero dizer, queridos, infelizmente se vocês... Tô brincando. No meu velório se atualiza isso aí. Não, mas e aí quando nós nos posicionamos para agradar a Ele, independente desse, você pode se preparar para viver coisas incríveis. Só que assim, na época eu não sabia disso, né? Eu me posicionei por quê? A gente fala de se posicionar, mas o posicionar também está muito interligado com o seu relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não vai conseguir se posicionar pelos seus esforços. Caraca. Então é uma união, é uma cooperação de Deus querendo trabalhar e de você querendo agir. É bem a força do Espírito, né? Exatamente. Você vai ser guiado, porque chegou um momento, voltando ao meu testemunho, que eu não aguentava mais. Tinha algo no meu coração me dizendo que ali não era mais meu lugar. E Deus não estava falando para eu mudar de uma igreja, mas Jesus estava me chamando para um relacionamento. Caraca, uau. E quando Jesus me chamou para esse relacionamento, eu sabia que eu tinha que abdicar de muitas coisas que para mim eram boas, que para mim era a minha vida. E assim, não foi um período fácil, foram anos. Isso, depois que eu conheci Jesus, foram um ano ali mudando, renovando a minha mente, lendo a palavra, Jesus trazendo claridade para a palavra dele. É um processo de transformação Sim. que todo mundo passa. Né? A partir do momento que você começa a entender realmente Jesus, que você começa a estudar, que você começa a ver toda a transformação que vai gerando, cara, não tem como não passar por esse momento de você, cara, de tomar essa decisão. Cara, tô num ponto aqui que agora ou vai ou não vai. Ou vai ou vai, racha. Né? De você realmente aceitar. Beleza, a partir de agora eu vou deixar então essas coisas de lado e vou andar com ele. E olha só pra você que o que você tá falando basicamente é igual aquele encontro que o profeta teve com a visão de Deus, né? Agora até me fugiu a mente, se não me engano foi Ezequias, que teve um encontro e viu no ano do rei Uzias, estava sentado e viu o Senhor e tal. Quando ele teve uma visão de Deus, quando ele teve uma intimidade com Deus de certa forma, ele automaticamente Foi se viu. transformado, Então assim, as coisas foram caindo na real para ele, tipo assim, meu Deus, ai de mim que vou perecendo, né? Eu sou impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. E assim, quando Deus nos leva para um relacionamento e Ele se revela, isso é muito claro que eu olho para mim e encontro os defeitos, mas automaticamente aqueles defeitos por Ele, não que são aceitos, mas são transformados. E naquele momento ali, aquele profeta, ele teve essa revelação de Deus, ele se viu, né? Ele se olhou, falou, cara, tem algumas coisas em mim que precisam mudar. Uma coisa em mim que precisa ser transformada. E esse transformado é aquilo que você disse, na força do Espírito. E as coisas paulatinamente vão acontecendo, algumas instantâneas, outras gradativas e por aí vai. Como eu falei, voltando, tipo, eu tinha essa questão de agora eu conheci algo dentro de mim, né? Era um trem assim tão doido que tinha assim, algo dentro de mim se movia. E exigia de mim um posicionamento. E sabe, algo que me constrangeu muito quando eu aceitei Jesus, eu acho que todo mundo passou por isso, todo cristão, quando conhece realmente, vê a face de Cristo, se sente assim, qual é aquela frase que você falou, sou do cavalo, de sei lá o quê, Sou o verme do cocô do cavalo do bandido. Eu me senti essa pessoa,
Só que ao mesmo tempo que eu me sentia essa pessoa, eu me sentia amada. Aí que tá, eu falei, cara, eu sou aceita. Gente, quando eu li a Bíblia, Jesus, ele convivia com as pessoas que eram excluídas, com as pessoas que mesmo assim pecavam, ele amava. Eu falei, meu Deus, esse Deus me ama. Esse Deus me ama. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia pequena da grandeza desse Deus, eu me sentia amada. Falei, cara, até que enfim eu tô aceita, até que enfim não são por obras, é pela minha fé, agora faz sentido. Não é por força do meu braço, mas aquilo que Deus fez por mim. Quando eu entendi isso, aí toda a força do posicionamento veio. Porque parecia que era um impulso voluntário de Deus. Quanto mais eu me sentia amada, cara, Deus me fez isso pra mim, a minha vida fez sentido. Só voltando um pouquinho, quando eu era criança, eu sempre tive assim, uma curiosidade, eu não entendia. Da onde eu vim, sabe, quando é criança? Não sei se você já teve isso. Nossa, da onde eu vim? Qual que é o sentido da vida? Às vezes eu sou muito assim, eu sou bem profunda, as pessoas falam, eu não consigo ter uma conversa muito rasa, e até com a minha mente. E eu me perguntava, meu Deus, se Deus é real, por que ele me colocou na Terra? Qual é o sentido de eu estar na Terra e morrer um dia? Porque isso aqui vai acabar, eu sei que eu vou morrer, eu via pessoas morrendo. E quando eu conheci Jesus, essa minha dúvida foi sanada. Falei, meu Deus, Deus me criou, eu sei para onde eu vou, agora faz sentido, eu sei para onde eu vou. Quando isso revelou no meu coração, eu falei, meu Deus, agora eu posso viver em paz para esse Deus. Caramba. Agora eu vivo sem peso, tirou um peso, um fardo tão grande da minha vida, que, cara, tudo que vinha era glória a Deus. Todo sofrimento que eu passei nesse processo foi bom, sabe? Foi muito bom. E aí, diante de uma fala dessa, a fala de Paulo faz sentido, né? Que o morrer é lucro. Exatamente. Né? A gente estava comentando aqui agora com o Escobar, o morrer em Cristo é lucro, né? E não tem como você dizer no natural que morrer é lucro sem você ter conhecido a Cristo. Porque se você vê alguém no natural dizendo que deseja a morte, que Paulo estava dizendo em outras linhas, que ele desejava estar com Cristo. Ou seja, para estar com Cristo ele tinha que morrer. E no natural, alguém para dizer isso, ela tem que estar com alguma enfermidade psicológica. Cara, ou ela está desesperada, desesperançosa, não tem mais saída para ela. Então, dois ângulos diferentes que desejam a mesma coisa, mas com um fundamento totalmente diferente, né? E faz sentido demais. No meio de uma dificuldade, né? Eu já passei por muitas. No meio de uma dificuldade, continue. Não abaixe sua cabeça. Continue, levante sua cabeça, continue. Vai chegar um momento, ali naquele momento para você, pode não fazer sentido tudo aquilo que você está passando. Os obstáculos, as pessoas e tudo mais. Mas vai chegar uma hora que tudo isso vai fazer sentido. E tudo acontece tudo acontece exatamente como deveria acontecer. Todo esse processo, todos esses momentos. Então isso é muito transformador, cara. Você passar por esse processo de lapidação, de moldagem ali Assim, o mais difícil, sabe? Na verdade, sim, eu falo difícil, mas na época que eu passei essas coisas, parecia que eu estava no melhor momento da minha vida. Porque eu tinha acabado de descobrir quem me criou e que esse criador me amava. Então, assim, ao mesmo tempo que foi... Hoje eu vejo, cara, eu passei por isso, velho. Eu passei por isso e consegui. Porque, por exemplo, eu passei por isso tudo... A minha irmã, como ela veio, depois ela voltou de férias da faculdade. Então, eu fiquei sozinha em casa. Daí pensa, uma pessoa que acabou de conhecer Jesus, nunca foi em nenhuma outra igreja, não conhece nada. Com sede de querer mais pessoas que pensam o mesmo que eu. E eu não tinha ninguém. Então pensa uma pessoa que estava se posicionando sozinha. Era eu e Deus. Então ali Deus, eu até falei pro Dabson antes de a gente começar, que Deus se revelava para mim de forma muito nítida. Aí que tá um perigo também no meu testemunho. Deus sabe de todas as coisas, Deus, cada um é cada um. Tem gente que começa a ter experiências, sensações extraordinárias com Deus depois de anos na vida cristã. E glória a Deus por isso, cada um. Mas eu no começo, eu sentia Deus. Eu ouvia Deus. Eu tinha, realmente era muito forte. Eu acho que era necessário isso pra mim também. Eu lembro que você me comentou há bastante tempo atrás que até teve um pastor que você perguntava as coisas pra ele pela internet. Sim. Daniel Saad, se você estiver escutando, depois a gente vai marcar eu vou mandar. Ele foi instrumento. Nossa, eu até choro. Porque era um pastor conhecido, só que ele me respondia. E eu era recém-convertida, eu perguntava pra ele, eu não sei se eu fui batizada, eu não sei se eu realmente nasci de novo. Ele fazia pergunta pra mim e me instigava, eu tinha dúvidas sobre várias coisas da Bíblia, porque eu estudei muito. Quando eu conheci Jesus, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Você imagina um turbilhão de coisas na sua cabeça. E assim, não tinha ninguém de uma igreja, não tinha uma igreja assim que eu tava assim, recebendo isso. Então assim, eu não tinha pessoas.
Imagina, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito através dos vídeos, ele me Cara, respondia. E daí eu pensava assim, cara, então ele sempre vai ser meu pastor virtual. Não tinha uma referência, né? Eu falei assim, sempre vai ser meu pastor virtual, porque assim, eu não conhecia outras pessoas. Só que até que um dia eu conheci essa igreja. Caraca. E não foi, eu quero ressaltar que não conhecer Jesus, meu marco de conhecer Jesus não foi uma troca de igreja. Porque eu ouvi pessoas falando que eu tava ficando louca. Para de ler a Bíblia, pra que ler a Bíblia? Realmente ficou, né? Por Jesus, né? E isso é tão massa, cara, porque assim, os discípulos também não tinham referência. Às vezes fala assim, cara, claro, eles tinham Cristo, óbvio, como nós temos, né? Mas eles não tinham alguém ali assim, fala pra mim como que é pra mim fazer. Então o Espírito ia dizendo pra eles o que Na fazer. prática. E ao longo do tempo eles foram ensinando uns aos outros. Mas sabe, pra você ter ideia, Paulo, quando depois encontrou os discípulos, que não foi assim, eu vou aceitar Paulo de uma hora para outra. Não, ele foi lá e aí Paulo fala uma frase em uma das suas cartas dizendo assim, o que eles pregavam era também o que eu pregava. Tipo assim, ele tinha uma incerteza, será que o que eu estou sentindo é a mesma coisa que eles estão sentindo? Será que eu estou pregando a mesma coisa que eles estão pregando? O mesmo Espírito, né? Então. E é isso, sabe? Você falou assim, e eu queria compartilhar com as pessoas algumas coisas que eu estou passando e eu queria, sei lá, que elas compartilhassem algo também que elas estão passando para ver se a gente se alimenta, né? E aí depois você encontra essa galera e fala, cara, é a mesma coisa que eu vinha sendo testificado, eu vinha ouvindo de Cristo. E sabe uma coisa? Por muito tempo, assim, eu falo como pastor hoje, a gente clama porque às vezes a gente se encontra meio que sozinho também nos ministérios da vida. Dentro da igreja. Né? Dentro da igreja. Muitas vezes. Ainda mais que muito tempo a gente ficou à deriva. Né? E aí eu falava assim, meu Deus, cara, eu precisava de algum orientador em algumas horas, sabe? Alguém a quem você recorrer e tudo mais. E de casa todo mundo descarregava coisas sobre você e você não tinha ninguém para poder. Então assim, né? Só que Jesus, ele é tão suficiente que até nisso ele nos supre. É verdade. Sabe? Ele é o preenchimento de qualquer lacuna, ele é o nosso salvador de qualquer situação. Então assim, hoje eu tenho uma pessoa que me mentoria, sabe? Um cara que anda ombro a ombro comigo, gente boa demais. E assim, as coisas que ele me orienta, eu vejo assim, cara, mas isso aqui é o que isso está condizendo com aquilo que eu já vivi a vida toda. Então assim, não existe um substituto para o Espírito Santo. Exatamente. Né? Por mais que a gente vai ter pessoas que a gente vai recorrer, vai perguntar, vai me mentorear, vai ser meu pastor, meu líder, vai me amar, vai chorar comigo, mas ele é suficiente. Não existe nada em especial fora dele. Entende? Ele é a raiz de suficiência. Claro que sempre quando você recorre a ele, ele vai te jogar para um relacionamento também. Não existe uma intimidade com o Espírito Santo sem você ter agregados com você. Entendeu? Ele te leva para a comunidade. Como até falei no último podcast. O plano de Deus é nos levar para a comunidade. O projeto do diabo é nos afastar dela. Por isso que a todo momento a gente tem conflitos internos. Eu falo como pastor da igreja. Se o diabo não consegue nos afastar de fora para dentro, ele vai fazer de dentro para fora, você pode ter certeza. É um problema que você vai ter com alguém. Alguém vai ter um problema com você, vai falar mal de você. Alguma coisa vai se levantar para nos afastar da comunidade. E assim, o diabo é especialista nisso. Né? E também, já juntando com as nossas emoções feridas ao longo dos anos. Você aproveita, né? Com falta de governo de emoção. E aí? E uma coisa que a gente sempre tem que deixar muito clara, você tem que estar na igreja por Cristo, não é por pessoas. É um jargão antigo né? E muita gente confunde isso, cara. Porque tem alguma situação, se magoa e se afasta de Cristo por isso. Exatamente. Cara, você não pode estar lá por pessoas, você tem que estar lá por Cristo. É um jargão antigo, Davi. E eu creio assim como você. Só que dentro da igreja nós temos que sim suportar uns aos outros, sabe? Com certeza. E às vezes essa frase ela é lida, mas ela não é praticada. Então, se diante de alguns problemas, a gente não suporta o cara, não se comporta como o irmão mais velho, porque tem muitas pessoas que chegam e que às vezes já estão há muito tempo na igreja ou em qualquer outra comunidade, em uma empresa, por exemplo, que elas estão em um nível emocional que ainda não é maduro. Sim. E eu, ao invés de eu me elevar o meu nível e saber cuidar dessa pessoa e responder de uma forma madura, eu reduzo-me também a um nível de infantilidade nas emoções e aí gera os conflitos, entende? E é isso. Então quando eu suporto, o que é o suporto? Eu escolho sofrer o prejuízo para que o relacionamento seja sarado, para que aquela pessoa seja curada, né? E isso não é fácil, né? Não é fácil mesmo.
Mas sobre essa Continua. questão de igreja, algo também que eu queria mencionar, o que aconteceu? Então eu parei na minha vida que eu precisava me posicionar. Tudo bem. Passei por momentos muito difíceis, muito mesmo, retaliações, muitas retaliações no sentido que eu estava ficando louca. E muitas mesmo. Eu não quero mencionar aqui porque não convém, mas eu vejo que fez parte do meu processo. É parte do meu testemunho. Mas então era eu e Deus. Então, ao mesmo tempo que eu estava saindo de um contexto, eu também estava me aproximando com Jesus, tendo um relacionamento com Jesus, e Deus me mostrava, e Deus fazia, e Deus me sentia algo muito forte. Eu só queria ficar no meu quarto sentindo Deus. Sabe aquele momento, né? Todo mundo já passou por isso. Só que o que aconteceu? Eu fiquei mais de um ano nesse sentido. Sabe o que é mais de um ano crente? Uma pessoa que crê em Jesus Cristo, um cristão, sem ninguém. É você procurando. Eu busquei tanta gente na internet, eu escutei tanta coisa nesse um ano. Gente, eu era... O pessoal fala, membro virtual. Eu era membro virtual, mas por necessidade. Por quê? Eu também não pensava em outra igreja. Algo que eu quero mencionar, eu tinha conhecido Jesus e aquilo era suficiente. Eu não pensava, no começo, assim, que eu conheci Jesus, eu pensava, nossa, aqui tá muito bom. Eu não conhecia ainda contextos de membros que pensam a mesma coisa e tudo mais, não tinha isso. Então eu fiquei mais de um ano nesse contexto, até que chegou um momento que eu não aguentei. Nesse contexto também eu conheci o Henrique. Mas aí eu testemunho, não sei se a gente vai adentrar, mas era bom estar com ele, né? Mas, você conheceu o Henrique depois, já quando você já tinha se convertido. Sim, recém. Por exemplo, foi em 2015. Eu me converti no começo de 2015, a gente começou a namorar em agosto. Então, assim, eu era recém-convertida, sem igreja, recém-convertida na palavra, somente nas escrituras, e eu conheci ele. Vocês dois eram muito ativos, né? Sim, a gente se conheceu nessa outra denominação. Então, assim, foi uma barra, por quê? Eu estava tendo um relacionamento com Jesus e ele ainda não estava nessa mesma vibe que eu estava. Então, assim, eu não tinha ninguém. Até namorando era difícil. Só que o Henrique é muito, muito maduro. Vocês conhecem. Ele então, é mesmo. O Henrique é fora de base. Ele, É com 16 anos, ele já tinha maturidade de uma pessoa de 30 anos. Eu posso falar isso com toda convicção. É mesmo. Então, assim, foi diferencial. Eu vejo que é também o propósito de Deus. Eu vejo como Deus uniu o meu propósito com o dele. Era nítido que eu precisava de alguém. E olha como a gente imagina que vai encontrar esse alguém dentro de uma... Eu vou cantar essa música. Daqui a pouco o Henrique abre a porta ali com a aliança. Estou aqui hoje. Tá doido, né? Faz isso não, gente, eu morro. E aí? Enfim, nesse meio tempo eu conheci o Henrique, então a gente começou a ler a Bíblia e ver tudo virtualmente, nós dois juntos. Então agora eu tinha um companheiro. E daí ele tentava comigo e tal, mesmo que ele tinha algumas coisas arraigadas ainda no esforço próprio e tudo mais. Eu comecei, a gente se conheceu fazendo estudo. A gente fez 3 meses de estudos da Bíblia. Eu continuei Daniel com ele e Apocalipse. Detalhe, acho que, não sei, lembro se foi você ou se ele que me falou isso, que Ixi, lá vem. ele começou isso querendo mudar o seu pensamento. Sim, e eu exatamente. E quem adivinha qual o pensamento que mudou? O dele. E é algo assim que eu quero mencionar em relação a isso, a gente começou a caminhar junto, mas ele ainda tinha coisas que Jesus precisava revelar. E eu em nenhum momento forcei isso. Nenhum momento, porque eu sabia que comigo foi natural, porque com ele não seria. Como é que entrou o Rodolfo nisso? Então, o Rodolfo tá mais ou menos nessa área. Por quê? Como eu falei pra vocês, não pensava em outra igreja. Nem pra quê? Eu já tenho Jesus, cara. Né? Pra mim, eu tinha encontrado minha vida. Eu precisava só da minha Bíblia e de Jesus. Pronto, Mais acabou. ninguém. E tava ótimo. E daí conheci o Henrique, mas o Henrique fechou. Gente, agora Thiago, montamos a nossa igreja. O Thiago tá cantando assim porque o sonho dele é cantar na igreja, entendeu? Ministério de Louvor. Isso Ô, vai Léo, acontecer um Léo. dia ainda. Léo, dá uma chance pra ele, Léo. Paga meu passo que eu vou, bebê. E aí, Gabi? O que acontece? E daí, enfim, até que eu trabalhava, fazia estágio na Defensoria Pública. E o Rodolfo também, Rodolfo da nossa igreja. Rodolfo, um beijo, amo você. Você foi um instrumento de Deus na minha vida. Rodolfo, Enfim. A gente tá de férias, né? Cleidinha e Rodolfinho. Carreiro, Nesse exato momento tá em Florianópolis. Tá bom, hein? Tá. Itajaí. Nossa. Tá lá no pessoal lá da... Como que é? Mevan? Top, hein? Que isso, hein? O famoso caseira do Rodolfo. Quem aqui conheceu o caseira do Rodolfo? A Ana conheceu. Ford Ka, velho que sua bexiga, prateado. Ele foi instrumento também na minha vida. O que aconteceu? Tava na Conhece Rodolfo, Escobar? Ah, quem não conhece o Rodolfo? É Né? Rodolfo Escobar, inclusive. É verdade. Quem não conhece o Rodolfo? Rodolfo também tem que estar aqui um dia, hein? Verdade. Rodolfo tem que estar aqui. Enfim, voltando.
Eu trabalhava lá, fazia estágio, e o Rodolfo sabia que eu era já nesse contexto dessa denominação e tudo mais, né? Nunca me chamou pra nada, enfim. A gente sempre foi amigo porque a gente estudava no Ideal junto. A gente não era da mesma turma, mas ele estava com a minha irmã. Então a gente sempre conheceu, sempre conheci o Rodolfinho, não mudou nada. É a mesma pessoa que tinha com 15 anos, o Rodolfo é a mesma coisa hoje. Playboys Questão do Ideal. física. Não, tinha nada de Playboy, não. Você Enfim, estudou lá, né, Nando? você estudou no Ideal? Integrante, mano, você bota fé? Mas integrante era concorrente do Ideal na época, né? Porque não era Ideal e Ips, que era os bambambam, era os que queria pagar particular, que era meu pai, se esforçava ali pra pagar um Ideal, lá entendeu? no Integrante disse que quando você se matriculava, você ganhava um combo. Uma meia até a canela e um talcão pra colocar no pescoço. Meu Deus! Coitado. E aí, o Rodolfo um dia tava na minha sala. Que foi que vocês estão dando risada aí? É umas piadas que eu vou te falar, viu? Ainda bem que eu não escutei, E viu? aí? O que acontece? O Rodolfo tava na minha sala. O Rodolfo, assim, toda hora, no tempo livre dele, ele ia na minha sala pra comer, né? Porque se tinha Tem uma boquinha livre. tem um nossa, lanche aí, véi. enfim. E daí ele sentou, um dia eu não tava muito legal, assim, por quê? Eu estava nesse período aí querendo sair, querendo achar pessoas, mas não conhecia ninguém, enfim, não queria também, tava meio assim. Rodolfo perguntou, hein, o que tá acontecendo com você? Eu falei, então, eu contei só pra ele, foi a primeira pessoa que eu contei ali, fora do Henrique, né, no meu contexto. Falei, eu tô querendo sair da igreja e tudo mais, não tô concordando com umas coisas e tal. Ele olhou pra mim, assim, o olho dele, assim, cresceu. Encheu de ar. Falei, meu Deus, eu preciso fazer um convite pra você. Isso, eu acho que o Rodolfo nessa época tava meio que desviando, viu? Gente, eu tô até me arrepiando, ó. O que aconteceu? Rodolfo fez um convite pra eu ir em uma cela. Eu falei, que é cela, Rodolfo? Que é isso? Não vai me levar pra um trem estranho, porque eu não tô querendo igreja não, meu filho. Eu tô bem com Jesus aqui. Eu já achei meio estranho, mas assim, eu falei, vamos ir, né, um dia. E aí começou o Rodolfo. Ele me convidou pra uma cela. E nesse dia, eu falo, minha mãe sabe disso, eu fui escondido nessa cela. Porque até então meus pais não concordavam, enfim. Houve uma caça às bruxas lá, né? Não, tinha essa questão de fazer estudo demais, pra que isso? Você tá ficando doida, enfim. E daí o Rodolfo me buscou na minha casa nesse sábado. O Henrique não quis ir. Eu já tava namorando o Henrique, mas o Henrique tava meio assim. Não tinha iniciado os estudos Não, ainda. ele tava ainda na tentativa ali. Vou mudar a cabeça dessa menina. Coitado. E quem que mudou, né? Jesus. Daí Rodolfo me buscou no caseira dele e eu falei, meu Deus, onde que eu tô me metendo? Lá na Vila Alta, na casa da Fernanda Corro. Fernanda, um beijo, amo você. Cheguei lá, um monte de gente em uma roda. Nessa época a sala tava bem cheia. E já tinha começado. E daí começando a falar, eu já sabia da Bíblia, gente. Fazia um ano que eu tava lendo a Bíblia todos os dias. Eles estavam falando, eu lembro do Frank. O Frank era líder. Ei, Frank, saudade, hein? Saudade mesmo, saudade dessa cela, gente. Essa cela era top. Cheguei lá, o Frank tava começando a falar de Monte, eu lembro ainda, Monte Sião, sei lá o que, eu já comecei a participar. Falei, não, Monte Sião, tal, comecei a falar, Monte Sinai, o que aconteceu no Monte Sinai, Monte Sião, e daí eu vi aquelas pessoas, cara, com a Bíblia aberta, comentando, eu falei, putz, existe mais pessoas que fazem isso. Cara, eu tô falando agora, mas assim, eu vi assim, meu Deus do céu, eu me emocionei tanto que eu me arrepio. Eu falei, meu Deus, é isso que eu precisava. Era isso aqui. Eu lembro do Frank falando pra mim assim, cara, tem uma nova convertida na minha cela, ela entende de Bíblia pra caramba. Ele falou pra você na época? Ele falou. A gente nem se conhecia, né? Todo mundo me fala as coisas. Mas a gente nem se conhecia, né? Mas enfim, cheguei lá, o povo da cela, tudo falando da Bíblia. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Essas pessoas falam da Bíblia, isso eu já sabia tudo, tal. Daí teve um momento final de testemunho ali, eu contei que era a primeira vez, contei tudo, todo mundo começou a chorar. Chorar desde Rodolfinho, Caraca, todo mundo começou a chorar, Uau. eu chorei. Eu lembro porque disso, aquilo lá era uma vai resposta. aqui, Comecei a chorar e todo mundo veio me abraçar, o Frank veio conversar comigo. Eu falei, cara, essas pessoas amam umas às outras. Elas se reúnem como membros de uma igreja para falar de Jesus. Eu falei, meu Deus, existe isso. É sério, gente, parece coisa bizarra, né? Falar pra Parece crente isso. exagero, Parece né? Mas exagero, mas foi o meu sentimento na hora. E daí começou. A partir dessa cela do Frank, tudo começou. Até que eu fui na igrejinha pequena, na nossa igrejinha. Isso Pegou lá ainda? 16, né? Há 7 anos. Lá, eu falo assim, lá cabia 10 pessoas no culto, mas só 5 assistiam o culto, viu o pregador. Porque 5 tava atrás dos porque, pilares. tinha 4 pilares que não deixavam você assistir. O Gente, Escobar lembra desse predinho. glória a Deus por essa igreja, gente. Exagero, cabia 90 pessoas lá dentro. 90? Claro, doido.
Não, Aqui onde? na Mauá não cabia 90. 90 exagerou. 2 hein? andares, ué, um em cima do outro. Ah, na casa dos outros, que era em cima, né? Só se for. Era muito pequeno. E lá, o primeiro dia que eu fui, a Fernanda também me levava na motinha dela. Eu cheguei lá, eu fui num culto de quarta a primeira vez. Tinha umas 4 pessoas, assim, e o pregador. Eu acho que não era você, não, nesse culto que eu fui. Ali eu senti tão gostoso, sabe? Uma sensação tão boa. Eu falei, nossa, que gostoso. Tem pessoas que compartilham desse jeito também, sabe? Eu me identifiquei. E dali começou. Até que eu marquei pra conversar com o Thiago. Você lembra? Eu lembro. E me botaram medo. Falaram assim, cara, tá todo mundo caçando a gente. Nós estamos preocupados. Excluíram a gente. Meus pais não sabem que a gente tá aqui. A gente imaginou o pai dela chegando, buscando a filha lá. Nós estamos super preocupados e tal. Gente, mas foi muito bom. Foi pesado. Eu lembro desse dia, a gente sentou lá num cantinho assim, da Sim, igreja, eu você lembro. e o Henrique, e a gente trocou ideia, foi muito massa. Isso tem Você até colocou a linha na minha mão, eu lembro. E eu nesse falei, processo, meu Deus, o Henrique... significa o óleo, meu Deus. Não entendia nada, né? Ele socou um óleo em mim assim, eu falei, Soquei meu um óleo Deus. ungido nele. Eu falei, o que ele tá colocando óleo de cozinha aqui em cima de mim, gente? Pelo amor de Deus, o que significa isso? Depois eu fui estudar ainda a E questão nesse do óleo. processo, o Henrique tinha se convertido já também. Sim, aí já. Porque daí depois É que ela só pulou a etapa do Henrique. Né? Eu pulei porque quando ele estiver aqui, né? Mas assim, a primeira cela que eu fui sozinha, só que na outra ele já começou a ir. E daí foi indo, até que um dia ele mandou uma mensagem, um texto. Falou que Jesus tinha falado com ele, sei lá, que ele tava na escola, ele tava no 2º ano, no ensino médio. Daí eu falei, meu Deus, não acredito. Isso a gente já tava namorando um tempo já. E eu pensava assim, nossa, como que a gente vai casar? Porque eu tô num sentido, ele tá no outro, sabe? Mas Deus foi certinho, assim, de uma forma assim que é impossível você não ver a mão de Deus nas nossas vidas. Ah, cara, eu assim, antigamente tinha uma frase que dizia assim, se você ainda não teve uma sensação que te dá vontade de sair correndo pro nada atrás de Jesus, eu acho que ainda tá te faltando algumas revelações dele. Isso é verdade. É sério, velho. E assim, você falou algo muito, muito que acende a chama no meu coração, que é que as nossas reuniões, elas não podem se tornar religiosas, sabe? Ao longo do tempo, nós vamos nos acostumando, sabe, com os cultos, com a palavra, de novo esse texto, e vamos perdendo o feeling, sabe, do quê? Da intimidade, da comunhão com o pessoal, sabe, daquela energia. E saber que Jesus tá ali, que os crentes chamam de unção, mas é uma energia no lugar, vibra o negócio, vibra o seu coração. E infelizmente a gente vai entrando na monotonia, vai esfriando, no comodismo, né? vai esfriando. Algumas pessoas vão esfriando. E a gente vai perdendo esse feeling, sabe? E às vezes você vê que o visitante ou o novo convertido chega, ele está incendiado. Então o problema não é que não está acontecendo essa atmosfera, ela está. Agora o problema é que nós não estamos vendo ela, não estamos sentindo ela. Exatamente. E é como se criássemos cascas, sabe? Com o tempo, sim, que não deixa isso ser percebido. E isso me deixa mal, né? Que os nossos cultos não fiquem assim mais, não deixe ser acessado também. Porque, por exemplo, eu tô contando essas histórias do comecinho da minha vida. Hoje eu tenho 7 anos de convertida, eu tenho a mesma coisa dentro de mim, só que agora é uma fé madura. É uma fé sabendo que não é o que Deus faz por mim, não é o que eu sinto e o que eu vejo, mas quem Ele é. Cara, isso mudou a minha vida. Meu Deus. Foi bom período de sensações. Hoje eu ainda tenho isso, só que é bem menos. Só que quando Deus tirou, eu até falei pro Davidson, teve uma época da minha vida que Deus tirou tudo isso que eu sentia. E eu fiquei sem saber, o que tá acontecendo? Será que eu tô em pecado, né? Vai o crente pensar nisso. Mas o que tá acontecendo? Foi mais de 1 ano. E quem me ajudou muito foi o Adriano. Vocês conhecem o Adriano? Sim. E ele falava para eu ter calma, continuar, não desistir, eu não desisti, mas Deus me mostrou algo nesse processo. Eu entendi que era um processo de Deus me mostrando, Ele estava amadurecendo a minha fé. Porque a minha fé antes era por circunstâncias e emoções. E ali Deus tirou tudo e eu comecei a adorar por quem Ele é. Aí acabou. Todo começo de relacionamento é muito... você vai aquela emoção... Né? Aquela emoção é muita coisa ali. A Gabi Corsino me falou... Tá até aqui nos nossos bastidores ali. Ela disse, uma vez nós trocando uma ideia, falou que ela nunca foi em uma igreja tão intensa quanto a nossa. Que isso, cara. De tanta Aleluia. Intensidade. De entrar aqui, Exagero, de não parar, das coisas acontecerem, coisa em cima de coisa e tudo aqui. E é uma intensidade que não te cansa. Uma intensidade gostosa, que você quer estar ali presente, que você quer ver aquilo, que você quer fazer as coisas, quer fazer o reino andar. Glória a Deus.
Isso é gostoso demais. Eu tenho isso até hoje, gente. Tem hora que eu paro assim do nada. Olho uma árvore, cara, Deus é bom. E daí começa a gerar algo dentro do meu coração, assim, meu Deus, Deus é bom. E isso vem e flui, entendeu? Porque a gente se esquece. O que acontece na vida da gente? A gente é muito circunstancial. Muito circunstancial. E Deus não trabalha com circunstâncias. Deus trabalha dentro do nosso coração, independente de circunstâncias. Então, assim, quando você tem essa fé madura de quem Deus é, na certeza que Ele está acima de todas as coisas, cara, não tem como você ser o mesmo todos os dias. Todo dia você quer mais. Todo dia você sabe que Deus tem o melhor para você. Então, assim, é o que ainda queima no meu coração. E se a pessoa perguntasse para você assim, Gabi, mas como que eu faço hoje, sabe? Eu não sinto isso. E eu queria sentir, sabe? Uma coisa que eu sempre falo para as meninas da minha célula, um beijo para todas as meninas da minha célula, eu amo vocês. Qual o nome da célula, né, Gabi? Célula Graça. É nóis. Que isso, hein? Quem quiser, inclusive, entrar na minha célula, manda aí uma mensagem. Meu Instagram deve estar ali, né? Tá. Me procura aí que a gente vai conversar. Meninas. A casa da Gabi também é na rua... Tô brincando. Não. Da gente bater lá na porta. Olha, aquela menina lá que falou o testemunho. Nossa, tô famosa. 1 milhão de visualizações. O que eu tava falando mesmo? O que eu falo para as meninas da minha célula? Porque isso é natural da vida do ser humano. É normal esfriar. É normal, mas a gente não tem que se acostumar com a frieza espiritual. Eu falo, o que é frieza espiritual? É a sua capacidade de não se maravilhar com o que é maravilhoso. Meu Deus. Você começa a pegar tanta coisa, que você vê o maravilhoso e você acha normal. E não é normal. E como voltar isso a ser maravilhoso? Só tem um segredo, o lugar secreto. Só tem um segredo, o seu relacionamento com Deus. Você fechar a porta. Intimidade, né? Precisa. E não é dentro. Muitas vezes, esse lugar não vai ser nenhum acampamento, não vai ser nenhum retiro, não vai ser nenhum culto. Não, quase nunca, né? Vai ser você fechar a sua porta. Deus, quase nunca eu preciso te contemplar. Porque a palavra fala, com nossos rostos desvendados, assim como um espelho, a gente contempla a face de Deus e é transformado de glória em glória. Então, como que você quer acender o seu fogo? Contempla a Deus. Quanto mais você tem momento com Deus, foca, medita nele, nas escrituras, algo dentro de você vai ser mudado. Pode ser difícil no começo, porque você se distanciou tanto. Tá molhado, né, Gabi? Que você precisa voltar. Precisa secar, Deus sempre esteve ali. E a partir do momento que você cria essa intimidade, dificilmente você vai deixar a chama apagar. Exatamente, porque você quer manter. Depois que você entra nesse nível de intimidade com Deus... Só que a gente chega num nível que acha que Deus que tem que proporcionar todas as coisas. A gente não acha que a gente tem que colocar lenha. A gente esquece que tem a nossa cooperação com Deus. Sim. Colocar lenha, manter. Então, o que eu falo para uma pessoa hoje? Nossa, eu não sinto mais o que eu sentia há 10 anos atrás quando eu conheci Jesus. Sabe, não há outro segredo se não buscar Ele. Buscar Ele no seu secreto. Só tu e Ele. Pode ser que no primeiro dia você não veja nada mudando, mas é de glória em glória a palavra fala. É de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já está incendiando. É isso. Caraca, verdade. E algo assim que eu queria falar, não sei se você ia perguntar, mas eu preciso falar isso. Fale. Quando que eu fui batizada? Eu não estava nem numa igreja. Eu tava guardando essa daqui já. Você acha que você ia passar dessa daí? Esse é muito, muito bacana. Mas essa você parte já que a Gabi tinha vai sido falar agora batizada é muito quando forte. bebê, Gabi? O que é batismo? Eu já tô achando que eu tô dando aula de maturidade. Né? É um podcast, tá bom. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Quando eu fui batizada? Gente... Pode explicar pro pessoal o que é batismo. Então, batismo, a gente coloca um místico ali no batismo, né? A gente fala, nossa, eu preciso batizar para entrar na família de Jesus. Não é bem assim. Não é o batismo, a cerimônia, o ritual que te faz entrar na família de Jesus. É que, pela fé, é um novo nascimento, faz parte do processo, é uma ordenança de Deus, mas normalmente as pessoas que nascem de novo nas águas já conheceram a Jesus. Já tiveram uma experiência dentro delas, interior, não de igreja, interior. E eu tinha isso. Quando eu comecei, daquele versículo que eu falei pra vocês, que algo foi revelado, eu comecei a ler a Bíblia toda. Então eu li todas as passagens sobre batismo. Eu vi ali, eu falei, nossa, eu já creio em Jesus, então eu preciso disso. Só que assim, eu também não fazia tanta questão, porque eu não estava inserido em uma igreja. Como que eu vou batizar assim? Só que eu sabia que ali na palavra, quando eu lia, as pessoas eram batizadas em rios. Não era dentro de um templo. Era, às vezes, dentro de um metrô, Jesus para e... Não, manda parar porque vou batizar você. Então, Deus faz isso acontecer de forma natural. Cada um tem o seu momento. E eu queria isso, mas assim, eu esperei.
Desde o começo da minha conversão eu já queria, mas eu esperei. Até que teve um dia. Esse dia eu nunca esqueço. Tem dias que marcam a nossa vida como cristão, né? Uma pessoa que me ajudou muito também no começo da caminhada, que me levava para a igreja dela, é a Isa Maria. Isa Maria, amo você. Você também foi um instrumento de Deus na minha vida. Inclusive, estava com nós hoje gravando alguns vídeos. Né? Vem coisa boa aí. Enfim, a Isa Maria, ela estudava com o Henrique. Então a gente se conheceu por ela estudar com o Henrique. Mas eu também conheci o lado dela cristã. Eu falei, nossa, ela conhece Jesus também. É uma mulher sábia, uma menina muito inteligente. A gente tem muita coisa em comum, eu e a Isa. E daí a gente fez uma amizade muito boa. Ela foi lá em casa um dia, aleatoriamente, sabe? Um rolê de sábado. Eu acho que era sábado ou sexta, se eu não me engano. Ela estava de férias da faculdade. Eu tinha acabado de... Não, da escola ainda. Da escola. Ela foi, o Henrique foi, a Biancaco também, um beijo, Biancaco, e a minha irmã, a Sabrina. A gente tava ali na piscina de casa, conversando e tal. Nisso a Sabrina já era crente? Ela tava... Não. Eu acho que... Eu até não sei, Sabrina. Eu acho que ela já sentia algo porque ela me via. Então, assim, a gente é o maior exemplo. Então, da mesma forma que minha irmã me inspirou, eu creio também que eu fui uma inspiração. Então, assim... Legal. Ela não sei se esse dia é certo. Ela tá... Mas ela também era bem afinco na igreja, bem religiosa, enfim, tudo mais. O que acontece? Nesse dia a gente estava conversando ali na beira da piscina, acho que eram umas 10h30, 11 horas da noite. E assim, nem tinha pensado em batismo naquele dia. Sabe? Eu tava de boa. Até porque na minha casa, tá doido, né? Eu já tô adiantando, né? Ô, guria que não sabe fazer propaganda, né? Ô, meu Deus. O que aconteceu? A gente tava conversando ali, conversando sobre família e tal. Eu lembro que eram uns assuntos bem tensos, que a gente começou a desabafar e tal. Até que a Isa falou bem assim, vamos orar, porque a Isa é intercessora, né? A Isa é de oração, a Isa é uma mulher, assim, muito de Deus. Vamos orar? Eu falei, vamos, a gente tava, né? Vamos orar ali. A gente sentou ali perto da piscina e começou a orar. Até que eu falo assim, que saiu da minha boca, eu falo pra Isa. Porque não foi algo intencional e nem programado. Quando eu fui parar, eu já tinha saído da minha boca. Eu falei, Isa, me batiza. E saiu. Quando eu pensei no que tinha saído da minha boca, a Isa olhou com um olho desse tamanho pra mim. E sorriu, falou, sim, eu te batizo. Daí que a gente olhou pro lado, a gente nem tava ligando pra piscina, a gente olhou pro lado e falou, meu Deus, vamos tirar a lona. Daí que eu fui buscar uma leg, uma camiseta pra eu e ela entrar na piscina. Um frio. Tava numa época de frio. Mas aquilo saiu naturalmente. Então, aquele ambiente, aquilo proporcionou para que isso acontecesse. E Deus marcou meu dia na piscina da minha casa. Uau. E daí eu peguei minhas roupas. Forte, né? A Isa, ela foi criada na igreja. Então, ela sabe tudo que fala, enfim. A Isa, ela tem conhecimento e já fazia muito tempo parte de uma igreja, né? E daí a gente entrou na piscina sozinha, assim, eu e ela, né? A Bianca entrou também, eu acho. E daí ela falou, assim, e me batizou. Cara, quando eu saí dali, eu falo assim que o batismo é uma ordenança, mas o que acontece ali é sobrenatural. Quando eu fiz aquilo, eu saí, eu falei, cara, voltei a ser criança. Sabe aquela sensação, tipo assim, meu Deus, de felicidade, assim, que hoje, por exemplo, eu não tô sentindo agora, mas aquele dia eu senti. Meu Deus, agora fez sentido, meu Deus, eu começava a chorar, eu falei, Isa do céu, era isso que faltava. Daí eu começava a ficar, tipo assim, muito entusiasmada, sabe, porque aquilo ali marcou a minha vida. Caraca, que massa. Daí eu deitava assim no chão da minha casa e falava assim, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Meu Deus, não acredito que isso aconteceu, meu Deus. E isso escondido de todo mundo. Não, ninguém soube. Hoje a gente fala, né? Sim. Mas meus pais estavam no quarto e tal, ninguém viu nada, né? Mas foi assim um marco. Então eu fui batizada na piscina da minha casa. Uau. Caraca, pra você ver, né? E no outro dia eu já queria uma igreja, eu queria ceiar. Porque eu queria ceiar, fui batizada e Deus me guiou a esse momento. Eu tinha certeza, não tinha. Ai, será que é válido? Não passou pela minha cabeça, porque eu tinha conhecimento da palavra. Então, assim, eu sabia que... tem que ser por um pastor. Não. Aí entra a religiosidade. Tipo, a gente quer intitular, quer intitular. Lógico, é bom estar na igreja. Mas no meu contexto, eu falo que eu sou exceção. A maioria das pessoas se batiza assim, já numa igreja. Com certeza. Mas comigo não era. Deus fez acontecer numa forma que poderia acontecer. E no momento certo, na hora certa. Então, aconteceu e foi... Daí pra diante, só glórias. Fala igual daqui pra frente. Só orando em língua e tudo. Mas, enfim, Deus é muito bom. Glória a Deus, cara. E assim, quando a Gabi e o Henrique, de fato, membraram a igreja, cara, eles já tinham uma bagagem, mesmo não sendo
Que te lê a Bíblia em casa, né? Da igreja, que a gente costuma colocar as pessoas para trabalhar em nossas comunidades, pessoas que já têm uma experiência em outras comunidades que falam a mesma língua, mas eles vieram e por mais que eles tinham às vezes algumas dificuldades assim para se adaptar, que não foi de uma hora para outra, mas eles tinham muito peso no que eles falavam, sabe? E tem até hoje, cresceram demais. Então assim, foi questão de tempo para eles começarem a pregar. Nossa, a igreja para mim foi fundamental. O Henrique foi a primeira pessoa que me deu um abraço dentro da igreja. Sério? O Henrique é bom nisso. Eu fui era na igreja da Mauali ainda, daí você tava viajando, não lembro onde você tava. Acho que era o Zias que tava pregando, né? Eu lembro desse dia também. O Zias que pregou uma palavra, na hora que a gente entrou na igreja e escutou a palavra, eu falei, cara, é aqui, velho, é aqui. Eu tava na hora. E aí nós saímos, indo embora, o Henrique veio rapidão. Mano, beleza, você que é irmão do Mike? Cara, o Henrique é muito bom nisso. Tal, não sei o que, me deu um abraço ali e tal. Nunca tinha visto o Henrique na vida, cara. Me deu, seja bem-vindo, deu aquele abraçozão. Eu falei, cara. A Tal vive falando desse dia também. Top, velho. Isso marcou muito pra gente, porque realmente marca. Primeiro dia que você vai lá, tal, você não conhece ninguém e a pessoa te acolhe, já ali te abraça. Então, o Henrique o diferencial. É um cara diferenciado. Ele é mesmo. A questão de maturidade dele, tudo dele, cara, é sobrenatural. Mandei um beijo pra ele, amor. Um beijo pra você. Henrique, amo você. mas é o seguinte, vai lá no Play Store e baixa um pouquinho só bola. Amor, compartilha aí pra todo mundo, viu? 1 milhão de pessoas. Tamo junto, mano. Lembro, viu? Cara, que show, né? Que testemunho, né, Gabi? Isso que foi... Acho que consegui contar agora, hoje, uns 80%. O 20 fica com o Henrique daí, que daí a gente conta junto. Tem essa parte que o Henrique pulou. Então o Henrique vai estar aqui no próximo dia que a gente vai... Fora que eles ainda vão contar que, né, eles estão se habilitando ao ministério pastoral, né, Gabi? E nós conversamos sobre isso aquele dia, né? Não sabia disso não. Deus me revelou isso não aqui no meu coração. Deus tem me revelado que tem gente querendo ir embora, Tangará. Eu fico com medo, cara. Né? Mas fala, Deus. É pra multiplicar em outra cidade. Fala né? não, Deus. Fala, Deus. Cara, muito obrigado, Gabi. Cara, eu creio que... Como é bom falar disso. Pra quem não conhecia o seu testemunho, o que você falou aqui hoje vai mudar a vida de muita pessoa. Glória a Deus. Eu creio. Né? Muitas pessoas, às vezes, podem estar na mesma situação que você ali, dessa dúvida. Cara, o que é isso? Às vezes tá sozinho. Acontecendo? Às vezes sozinho. O que eu tenho que fazer? Qual o posicionamento? Né? Então, procure, cara. Procure uma pessoa pra você conversar. Isso é fundamental. Pra você, que nem o pastor que você falou lá. Foi um cara fundamental em te direcionar ali, responder suas perguntas, totalmente tirar acessível, algumas dúvidas, entendeu? E hoje a igreja, cara, ela é muito acessível. As pessoas estão ali prontas para te abraçar, que nem eu e o Ricão tava lá pronto, esperando. Então não se isole, não fique sozinho. Procure uma pessoa, procure uma pessoa para buscar um direcionamento. Eu tenho falado muito isso ao culto, não sei se vocês lembram no final, né? Um conselho pastoral, permita ser pastoreado. Sim, sim. Às vezes a gente, não é que não demos atenção, é que a maioria das vezes nós estamos envolvidos com outras coisas ali, dando atenção para uma pessoa e tal, e nos passa desapercebido. Mas quando a pessoa tem esse primeiro passo, ela quer dar esse passo em direção a outras pessoas para ser cuidada, ser pastoreada, é fundamental. Né? Isso é ser intencional, ser inteligente. Então, quando eu quero participar de uma comunidade igual a nossa, né? Tem muitas pessoas chegando. Sim. E, querendo ou não, a gente tem uma dificuldade de apacentar, de cuidar, né? Tem que gerar novos líderes, tem que gerar maturidade. Então, a pessoa chega, ela precisa, cara, procurar um mentor, uma mentora. For uma moça, uma mulher, ela precisa ser mentoreada por uma outra mulher mais velha, né? Mais velha na fé. E eu, como pastor, falo isso, cara, a intenção... principalmente do pastor, é que toda a igreja seja cuidada. Sem dúvidas. Desde o mais velho ao mais novo. Para que não haja alguém ali, né, deixado de canto. Então, isso que você falou hoje, arde o meu coração, porque Deus tem feito isso em muitas pessoas. Deus está falando a muitas pessoas. Agora, a resposta que essas pessoas estão dando não é a mesma. Né? Elas não querem ir para esse secreto. E aquilo que eu disse no começo, Deus ele quer nos levar para alguns lugares. Mas esses lugares só serão acessados por posicionamentos. Eu creio muito nisso. Pelo que as pessoas falam. Você tem que permitir porque ser acessado. Falar é importante, cara. Eu sei, nós pregamos, né? E o evangelho é pregado também através das palavras, né? Principalmente pelas práticas, mas também através das palavras. Mas se você não se posicionar, cara, de acordo com aquilo que você prega, não adianta, velho. Não adianta. Então aquilo que eu prego precisa também condizer com aquilo que eu vivo. E vice-versa. Né? E
A clareza que eu tenho para esses dias é que Deus está derramando sobre nós uma unção de graça, sabe? De não conseguirmos explicar o que tem acontecido, né? É só o Espírito dele mesmo, sabe? De conseguirmos cuidar, de conseguirmos dar direcionamento, de produzirmos, assim, sabe, uma essência, um DNA através, né? Claro, o próprio Espírito através de nós, mas as pessoas precisam ter essa intenção no coração, sim, de que eu quero estar em uma comunidade, eu quero ser cuidado, eu quero ser pastoreado, eu quero que alguém me direcione, sabe? Alguém biblicamente saudável, alguém com o evangelho, sabe, sem mistura, um evangelho puro, um evangelho de Cristo Jesus, sabe? Não é o evangelho de Dabs, não é o evangelho de Tiago, não é o evangelho de Gabi, é o evangelho de Cristo, o evangelho que tem sim a sua peculiaridade, sabe? De biblicamente saudável, o evangelho que sabe que a porta é estreita, mas que essa porta é Jesus, né? Não é as minhas doutrinas de ministério, aquilo que eu acho, não, é a Bíblia, né? Então, procure alguém para te cuidar, tanto da nossa igreja ou onde você estiver, biblicamente saudável, que vai te mentorear, não por aquilo que ele acha, mas pela Bíblia, né? Pela palavra, e seja biblicamente também saudável. A Gabi acabou de dizer aqui que ela teve a revelação, só ela e a Bíblia, só ela e o Espírito Santo e a palavra. Então, faça isso, procure alguém para te mentorear e te cuidar, isso é maravilhoso. A igreja é necessária, né? A igreja é necessária. Eu falo assim, que eu conheci Jesus com a Escritura sozinha, só que chegou um momento que eu precisei de pessoas. E a comunidade é algo criado por Deus para crescimento dos santos. Então, se você não está inserido com os santos, que somos nós, que creem em Deus, que nascidos de novo, você não vai crescer nunca. Porque eu não preciso de uma igreja. Tudo bem, você vai ficar estável o resto da sua vida cristã. Então, se você quer crescer, procure pessoas, procure outros cristãos. Na verdade, a intimidade, como você falou, já vai levar você para os relacionamentos. Não tem como. Não tem como. Você quer falar. Que eu falo. O cara, quando ele está ferido, porque uma pessoa que não quer comunidade, ele está ferido com alguma coisa. Né? Ele não quer relacionamento, está ferido com alguma coisa. Então, quando você vai para a intimidade, cara, Cristo não permite, velho, você ficar com mágoa no seu coração se você estiver na intimidade com ele. Você senta na mesa de Cristo e vai falar assim: vai te tratar. Pode largar o fulano. Né? A primeira coisa que ele vai olhar nos seus olhos e falar assim: larga o fulano. Que fulano? Que fulano? Né? E outra. Vai pros fulanos, né? Leva isso que eu estou te dando aqui para eles. Sim. Então, quando eu acesso algo, Deus está dizendo, agora pega esses feixes que eu estou te dando e leva para eles. É isso. Então, você se torna um acesso quando você acessa ele. Isso é forte demais, cara. É verdade. Porque Cristo é o nosso intermediador, certo? Entre o homem e Deus. Só que quando você acessa Cristo, você também se torna uma ponte para o mundo. Sim. Claro que eu não sou a ponte que Cristo se tornou, mas eu também me torno um acesso através das Escrituras e através do Espírito. Você também leva a palavra. Claro. Sim. Ai, como é bom, né? A gente não cansa. Toda vez que eu falo de Jesus, seja em pregação, eu achei que seria diferente por ser um podcast, algo assim que você fica meio... Mas assim, toda vez que eu falo de Jesus, tanto em pregação, tanto em ensino ou em célula, algo é gerado no meu coração. Porque falar de Cristo gera algo no nosso coração. Não é algo só conhecimento, é algo espiritual. Então assim, foi muito gostoso. Eu quero voltar aqui, quero voltar também com o Henrique para dar a parte 2. Que dei a parte 2 com ele. Gente, é isso hoje. Gabi, obrigado. Foi de Deus. Foi um prazer. Foi tremendo. Seu Chico, foi um prazer. Quando eu não tinha horário, eu saí lá do Rio Grande do Sul, passei ali, tava pregando por ali, daí resolvi passar aqui, entendeu? Coloquei na minha agenda. Aqui a xicrinha do podcast com café. Café sem nada. Pode levar a sua xicrinha, tá? E os nossos patrocinadores. Agradecê-los, né? Então, hoje a gente tem como os nossos patrocinadores, fica o convite, você empresário, você que quer nos ajudar, que quer entrar no reino da obra mesmo ajudando, puxa ali, arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima, chama a gente no direct, nós precisamos da sua ajuda realmente para comprar alguns equipamentos. Hoje, graças a Deus, nós temos o Escobar, se não que fosse está ele, nos ajudando aí, que está nos abençoando, né, Escobar? Abençoando nada, depois vai mandar uma faturinha. Tanto fisicamente como seus equipamentos aqui. Com certeza. Então, chama a gente lá, bate papo com a gente vai apresentar o nosso planinho para você. Então, vamos agradecer aqui
A Chico Energia, que nos ajudou a criar esse podcast. Agradecer ao nosso amigo Leandro. Toda vez que a igreja tem algum evento, alguma coisa, o Leandro tá lá em cima. Ao nosso amigo Tiagão, do Chapada Azul. Restaurante Chapada Azul. Comida muito boa. Você que não conhece, gente, vai lá na saída ali para Campo Novo, ó, um restaurante show de bola, carne assada, top lá. Fome. Nós temos também o Léo, da Supernova Cosméticos. Léo e a Claudinha. Léozão. Tá um Léo, nosso líder. Mulherada, tá precisando de make? Lá no Léo, hein? Nosso líder aqui do louvor. O cara é muito de Deus também. Então você que precisa de maquiagem, acessórios femininos, cara, dá um pulo lá na Supernova, conheça, que você vai sair de lá transformada, né, Claudinha? A Claudinha vai transformar essa mulherada aí. Nós temos também a Ultra Baratinha. A mais top de Tangará da Serra, gente. A mais santa e abençoada. Lá no IPzão. Remédio espiritual, já ouviu? Só lá na Ultra Baratinha. A minha mãe, quando tá atendendo lá na farmácia, quando a pessoa chega desesperada demais, ela ora. É sério. Ela ora pelas Acalma pessoas. a pessoa. Ela ora e manda o remédio. Tá o medicamentozinho aqui, ó. O Senhor Costela, né? Patrocinando também. Cara, aí é brabo, hein? A melhor costela da cidade. Já adiantando o seguinte, top, se você quer ser um franqueado do Senhor Costela, procure o Daço no privado, manda mensagem aí, talvez você de outra cidade, Campo Novo, Círculo Vizinhança aqui, ou até mesmo em outro estado, e quer abrir uma franquia do Senhor Costela, gente, pensa num trem fora de base, você não tá entendendo, procure o Daço, isso aqui é outro nível. Já vamos inaugurar lá em Campo Novo, em Campo Grande na tá semana que vem. Top, hein? Semana que vem a inauguração só crescendo. Vai bombar lá. Também nosso amigo Uzias, né? O S Enfermagem. O S Enfermagem. Que isso, é a Home Care. Sempre nos ajudando, sempre patrocinando. Então, um agradecimento muito especial a vocês. Estou esquecendo de alguém? Eu creio que citamos todos aqui. Não. Né? Então, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês... Tem o Rambo Reis, né? O Rambo Reis. Perdão. Tem a Rambo Reis também, que nos ajudou, que colaborou. Acabei esquecendo desse, foi no finalzinho ali. Do guincho. Entrou junto. Obrigado, gente. Guincho, caminhão prancha, o Rambo Reis aqui da igreja. Tamo junto. Tá isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê, né? Você tá doido. Você olha aqui, tudo isso aqui, você... É tranquilinho. Foi Jesus que brotou aqui e foi jogando. Gente, fica aberto aí pros patrocinadores também, o pessoal aberto, aí que quiser entrar, do 6 em 7 aí, como que é 6 em 30, pessoal. Tá? Chama a gente lá que a gente tá... Precisamos evoluir muito aqui ainda na qualidade de áudio, qualidade de transmissão, entendeu? E tudo isso a gente vai conseguir aos poucos. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Jim. Ele foi o cara que nos inspirou, né? Que veio, a gente já tinha essa ideia, mas veio fomentar ainda mais isso no nosso coração. Meu irmão, tamo junto. É uma pessoa muito usada por Deus. Obrigado, vai estar aqui no nosso retiro. Falando em retiro, teremos o nosso retiro da igreja. É verdade, gente. Dia 26, 27, 28 e 1º. Vai Escobar? ser tá sobrenatural. Aonde que vai ser, gente? Lá no Pesqueiro Piracema. Vou fingir que eu não sei, só pra vocês saberem, entendeu? Pesqueiro Piracema, gente. Serão 4 dias lá inesquecíveis. Beleza? Tamo junto, Gabi. Obrigado mais uma vez. Ai, gente, pode volta chamar. Com o Henrique agora, Henricão. Toda sexta eu quero estar aqui, gente. Prepara. Toda sexta. Eu quase não gosto de falar. Quando eu não puder vir, aí fica o convite aí pra Gabi vir no meu lugar. Aí, mas daí o entrevistador não vai falar nada, né? Se eu ficar aí. Vai ser tipo você, assim, né? Eu fico aqui só pregando. Só de tucaia. Só tucaiano. Galera, obrigado. Um abraço a você gente. Que nos acompanha. Siga o nosso canal, se Isso. inscreve aí, manda pro grupo da família, manda pra todo mundo, pra gente alcançar cada vez mais pessoas aqui, tá bom? Tamo junto, até pra sexta que vem. Um abraço. Sexta que vem não, que estaremos em viagem, então nosso podcast da próxima semana vai ser na segunda-feira, tá bom? Segundou. Grande abraço. Tchau, tchau. Falou.